2, 3. Vai. Mas... Star Wars. 1, 2, 3, vai. Star Wars. Igor. Como é que vamos fazer com o Jorge? Ah, meu amor, fica tranquila. Vai dar certo. Ele não tem deficiência nenhuma. É branco. E ainda por cima é hétero. Ele não é normal. Será que isso tem cura? Papo Acessível. A nossa visão do mundo. Para você. A apresentação, Fernando Scalabrini. Hoje não é o Scalabrini. Hoje o comando é por minha conta, Maína Neves. Em homenagem ao Dia das Crianças, vamos fazer uma entrevista com alguém que já não é mais criança já há um bom tempo. Cebola. Ah, não é mais criança, é vovô. Vovô, tá aqui. Como assim cebola? Quem deixou você falar cebola? Como assim? Eu descobri por aí. Descobriu, E aí, conta pra nós. Por que cebola? Então, eu não sei exatamente por que cebola, mas era meu apelido quando eu era moleque. Eu tinha, sei lá, 9, 10, 11 anos, nessa faixa de idade aí. Meu apelido, o pessoal da rua que eu morava, não morava na rua, né? Morava numa rua. Ainda bem, né? Meu apelido era de cebola. Eu acho que meu cabelo era cortado bem rentezinho e às vezes ficava espetadinho. Então eu tenho roda-moinho no cabelo assim, no cucuruco. Uhum. Aí ficava em camadas, bem curtinho e às vezes ficava espetado. Eu acho que era por isso. Porque comer cebola eu não comia, então... Então, mas aproveitando, vamos falar então sobre a sua infância. Sim. Lá nos anos 40. Nossa, peraí. Como é que eu vou chamar vovô? Ah, no meu tempo. Como que era? Se você tem algum momento marcante para trazer para nós. Olha, eu tive uma infância bem boa, né? Assim, eu considero bem boa porque eu tive uma coisa que hoje, principalmente para quem mora em capitais, cidades grandes e tal, que é liberdade. Eu tive muita liberdade quando eu era moleque, quando eu era criança. Então, sei lá, como eu falei, 8, 9 anos, eu já brincava na rua, jogava bola, brincava de tudo, né? Bolinha de gude, peão, pega-pega, esconde-esconde, enfim, brincava de uma série de coisas. E mesmo morando numa capital, que eu morava aqui em São Paulo, capital mesmo, nasci aqui. Então, mesmo morando numa capital, num bairro de periferia, eu tinha essa liberdade, né? Andar de bicicleta. Bacana. Fazer... Eu lembro que... Eu vou lembrando, né? Eu vou contando, eu vou lembrando. Pode contar. Eu lembro que a gente tinha um time de futebol na rua, a gente fazia campeonato. Aí comprei algumas camisetas brancas, eu tinha uns 10, 11 anos. Comprei várias camisetas brancas pra fazer do nosso time. E o nome do nosso time era Quebra-Ossos. Nossa, por quê? É coisa de moleque, né? Quebra-ossos. Porque assim, vamos combinar que jogar bola na rua, ainda numa rua de paralelepípedo, não era assim um jogo, digamos... Verdade. Não era um jogo assim, suave, né? Era um negócio bem forte. Mas era legal, era bacana. Aí teve uma vez nesse campeonato aí que eu fui juiz. Que assim, tava faltando gente pra ser juiz e tal, aí jogar 2 outros times. Isso aqui, interessante, eu tô lembrando aqui, né? Tinha tanto moleque pra jogar bola, tanta gente na rua, que eu não sei se hoje ainda tem, né? Ainda existe isso. Que juntava o pessoal da minha rua, da rua de baixo, da rua de cima, aí jogava numa reta que era justamente na minha rua. Aí, um desses campeonatos eu fui o juiz. E assim, as casas em bairro de periferia, elas não é igual casa de condomínio, que é tudo igualzinha, tudo plano, uma grudadinha na outra. Não, era assim, tá? Aqui você tem um sobrado, ali você tem um terreno, ali você tem uma piramba, ali você tem uma casa pequenininha, ali você tem uma mansão, ali você tem... tudo desordenado, né? Aí, num trecho do campinho que a gente tinha pintado na rua, tinha uma casa que era bem pra baixo, assim. Você tinha que descer uma escada, né? Sei lá, uns 15, 16 degraus de escada você descia pra chegar na casa. Então o terreno era bem íngreme pra baixo.
E a casa não tinha muro na frente dela. Então, assim, era não vou dizer um abismo, que não era tão alto assim, mas era um buraco para baixo. E o murinho era muito baixinho, tipo assim, o murinho tinha 2 palmos de altura só. Era só pra demarcar ali, que ali pra baixo é um buraco, né? Aí eu tava de juiz nesse jogo aí valia calçada, valia tudo, né? Jogo de rua, né? Aí pra eu não atrapalhar os moleques que estavam passando pela calçada, eu dei um pulinho pra trás e subi em cima desse murinho. Ai, meu Deus. Pois é, aí adivinha o que aconteceu? Eu desequilibrei e caí lá no buraco, lá embaixo. Nossa senhora. Que situação. Se estrupiou tudo. Nossa, foi foda. Foi que assim, eu não quebrei nada, mas assim, eu saí com o pé fudido, ralado, sangrando. Aí vai bater em casa, né? Mãe. Eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, por aí. Aí, esse foi um dia marcante. Ah, legal. Agora... Divertiu, mas depois machucou. Aí fiquei com o pé fudido, eu não pude mais jogar bola por um tempo, né? Mas foi legal. Fora, assim, jogar bola em paralelepípedo também, como eu comentei, chutar o paralelepípedo com o dedão era de praxe, né? Porque ninguém jogava de tênis, eu pelo menos jogava descalço. Nossa. Então era roots. Era no bruto, né? Era no bruto. Ô, louco. Igual aquele meme, era no pelo, né? Haja pé, né? Pois é, exatamente. Por isso que minhas juntas estão fodidas até hoje por causa disso. Tá explicado. Na sua turma, lá dos moleques, de criança, você era qual? O líder, o encrenqueiro? O quieto não era porque falante do jeito que é hoje, né? É improvável criança ser o tímido. Eu era tímido, bem quietinho. Não, né? Só que não. Não, encrenqueiro eu não era, não. Eu não diria líder também, não, porque não era o mais velho ali da turma. Mas eu era, assim, eu sempre fui grande, sempre fui alto, nunca fui pequenininho. Então, encrenca comigo não rolava muito, não. Não sofria bullying nem nada. Na verdade, eu às vezes fazia bullying, né? Mas eu era digamos assim, o palhaço, vai. Era mais pra palhaço da turma do que outra coisa. Mas assim, encrenca assim com os moleques dificilmente acontecia comigo, pelo menos acontecia encrenca na rua, né? Mas comigo dificilmente acontecia. E líder, não diria ser líder, como eu falei, eu não era o mais velho da turma. Tinha moleque mais velho que eu. Não eram maiores que eu, mas eram mais velhos que eu. Então você tinha bastante amigos. Vamos contar assim, colegas. Né? Amigo mesmo, eu tinha poucos. Mas bastante colega, sim. Então, tanto é que bastava aparecer na rua com bola e tal, que já aparecia 2, 3, aí ia juntando. Assim, todo dia que eu chegava da escola, eu estudava de manhã, um período eu estudava à tarde, até quarta série, depois fui para estudar de manhã na quinta série. Aí eu chegava da escola, eu mal tirava o uniforme e já estava na rua jogando bola. Então sempre tinha alguém na rua jogando bola, alguém brincando e tal, a não ser que tivesse aquela puta chuva, né? Aí não, mas sempre tinha. Era legal, era bem interessante. Aproveitando o gancho aí que você disse sobre a escola, como que era na escola? Na escola eu já era bagunceiro. Na escola eu já era o líder da bagunça, entendeu? Eu já era do fundão, sentava no fundão, enchia o saco das professoras, bagunçava. Não arrumava briga, né? Isso eu nunca fui de arrumar na escola, não. Mas eu sempre fui meio respondão, assim, sabe? Meio... sei lá, sempre fui meio assim. Então sentava com 2, 3 moleques no fundo e fazia bagunça, fazia palhaçada. A professora virava pra ir pro quadro, eu ficava atrás da professora fazendo palhaçada, a sala toda ria. Até que um dia ela me pegou fazendo isso. Levou aquela bronca. Com certeza. Aí eu era assim, eu jogava ping-pong na escola. Eu acho incrível pensando hoje, assim, eu tinha, sei lá, 15, 20 minutos de recreio.
Aí a gente comprava lanche na escola nessa época, né? Eu tive a oportunidade de estudar numa escola boa e tal. E tinha lanchonete e eu levava um dinheirinho pra comprar lanche. Então, eu saía correndo da sala, quando batia o recreio, pra comprar um lanche, pra comer rápido, pra dar tempo de jogar ping-pong. Né? Que na escola não dá tempo de jogar bola no recreio, mas ping-pong dava. Ou eu comia rápido, eu ficava vendo as menininhas na piscina lá, porque tinha piscina na escola, entendeu? Já era sapequinho. É, claro. Né? Ai, dormiu já na escola? Ah, já. Ixi, já. Fora que assim, eu sempre tive problema de acordar cedo. Muito problema de acordar cedo. Eu sempre tive os horários bem trocados, até hoje são assim. E desde molequinho, esses horários meio xaropes, assim, né? Então eu nunca chegava na primeira aula. A partir da quinta... Foi um terror, assim, mudar da quarta série pra quinta série, que mudou de período, foi um terror. Eu nunca chegava na primeira aula. Eu era sempre da segunda aula em diante. E às vezes, quando chegava na segunda aula em diante, dava aquele soninho, né? E às vezes depois do recreio... depois do recreio, depois você comia aquele X maionese... Jogava ping-pong, voltava pra sala, nossa senhora. Se a aula fosse de matemática, nossa, aí ferrou, né? Aí dava aquela pescada, aquela babada, né? E eu sentava no fundo, então era mais difícil pro professor reparar. Então eu procurava sentar no fundo, perto da parede, dar aquela encostada na parede. Puxava o ronco. Exato. Não dá pra dormir, né? Mas dá pra dar umas cochiladas. E tinha alguma matéria que você gostava mais? Recreio. Não, mas recreio não é matéria. Criativo. Todo mundo gosta do recreio, né? Não, eu gostava mais de português. Eu gostava de português. Português, inglês, geografia, história, isso eu gostava. Eu não gostava de matemática. O que eu tinha mais dificuldade... Assim, não gostava muito, era mais matemática, depois mais pra frente física, química, que eu achava um saco. Quando eu tive um professor mais, assim, mais palhaço, que explicava melhor, mais teatral, aí eu passei a entender melhor física, passei a gostar. Mas antes disso, não. Então eu gostava mais de português. Se eu fosse escolher uma matéria que eu gostasse mais, era português. Não sei se por causa da professora e tal, mas eu gosto hoje de escrever. Eu gostava de escrever redação. É uma coisa que eu ainda gosto de fazer. Mas voltando às brincadeiras de bairro, o que mais que você gostava de fazer, além de jogar bola com os colegas? Eu andava muito de bicicleta, bastante. Eu ganhei uma bicicleta, eu morava num outro lugar, num outro bairro. Quando meu pai... Eu tinha acho que 8 anos. Quando meu pai me deu uma bicicleta amarela e preta. Muito, muito bacana. Só que eu não tinha lugar pra andar com essa bicicleta e eu mal cabia na bicicleta, né? Porque eu era pequeno ainda, né? A bicicleta era grande. Aí logo depois a gente mudou pra uma casa, que era a casa do meu avô, que eu já frequentava e tal, mas meu pai comprou do meu avô. E foi essa rua aí que eu falei de paralelepípedo, que jogava bola e tudo mais. Aí que eu passei a andar de bicicleta na rua, passei a andar de bicicleta pelo bairro. Então assim... Com 8, 9, 10 anos de idade, eu andava por ali, na rua de cima, de baixo, na minha rua. Mas conforme você vai pegando mais experiência, mais confiança, ficando um pouquinho mais velho, aí eu passei a andar pelo bairro todo. Aí ia pra avenida, aí meu avô e minha avó moravam num outro bairro. Eu com 12, 13 anos, eu ia almoçar na casa deles de bicicleta, andava 8, 10 quilômetros de bicicleta pra ir, depois pra voltar mais 8, 10 quilômetros. Então, nossa, eu andava muito de bicicleta. Eu adorava andar de bicicleta. E assim, em São Paulo, pra quem não conhece, tem lugares que são planos e tal, mas a maioria é tudo piramba, né? Morro pra cima, morro pra baixo. Então, não é plano, assim. Então, não era tão simples, né? Mas era divertido, era bem legal. Eu adorava andar de bicicleta. E nessa época, a sua visão ainda era boa? Era perfeito. Você já tinha retinose, mas ela não se manifestava? Nessa época, eu descobri a retinose com 12. Mas ela não me afetava em nada. Eu descobri porque, além de tudo, eu jogava bola à noite na rua. A gente ficava até de noite, tal, até 8, 9 horas da noite, entrava pra jantar, tomava banho, jantava e acabou, né? E teve uma vez que eu, jogando bola à noite, tal, eu não enxerguei a bola. Cebola, pega a bola. Aonde? Passou.
Aí eu fiquei meio encafifado com aquilo, né? Não sei se eu não tinha enxergado porque a rua era mal iluminada, e era mesmo, ou se porque tinha alguma coisa. Aí eu comentei com meus pais e tal, e acabei descobrindo. O médico falou, legal, você tem retinose pigmentar. Legal. Legal, né? Você tem retinose pigmentar. Que bom, né? Mas assim, né, não tinha nada o que fazer, tava muito no comecinho, não me afetava em nada. Mas aí você precisou de usar óculos, de usar algum aparelho Não, nada. para auxiliar? Nada. Eu sentava no fundo da sala e enxergava a lousa de boa, tranquilo. Copiava, o professor passava na lousa, não tinha problema nenhum, não. Eu fui usar óculos por outras coisas quando eu tinha 15 anos. Aí que eu descobri que eu tinha, além dessa retinose que não estava se manifestando, né, não tinha consequência por enquanto, né? Fui descobrir que eu tinha astigmatismo e hipermetropia. Que aí eu precisei usar óculos. Mas aí o óculos era mais para ler, para enxergar uma legenda na televisão, porque assim, nem para andar de bicicleta eu não usava óculos. Eu usava óculos dentro de casa, computador, televisão e tal, assim eu usava. Mas nessa época de bicicleta, que 11, 12 anos que eu tava falando, não me afetava não. Dessas histórias de andar de bicicleta e ir pelo bairro, você tem alguma que te marcou? Eu quase morria toda vez de bicicleta, né? Nunca caí assim muito grave. Uma vez só eu caí, mas aí não foi um defeito do motorista, foi um defeito da bicicleta. Eu tava descendo uma ladeira, que eu falei, né? No bairro que eu morava, tinha um monte de ladeira. Não era um bairro plano. Então eu tava descendo uma ladeira e assim, moleque, porra louca na bicicleta, eu tava descendo a ladeira pedalando, né? Aí quando foi que eu precisei frear, que eu usei os dois freios, que tem o freio de trás e o freio da frente da bicicleta. O freio de trás estourou. Nossa. E funcionou só o da frente. Então eu capotei com a bicicleta de frente e fui ralando o peito no chão. Que dor. Até lá embaixo. Ai. Assim, essa vez foi foda. Eu cheguei em casa todo ensanguentado e fudido. Porque eu tava ainda sem camisa. Porque assim, eu andava igual um maloqueiro, né? Sem camisa, descalço, só de shorts. Andava na rua assim. Eu tava sem camisa, tudo ralado, fudido. Quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Furacão, né? Nossa Senhora. E aquela outra história que você já contou? Você andou um tanto lá, sabe? Depois alguém foi buscar vocês de carro. Essa vez foi que eu fui de bicicleta para Ibirapuera. Que pra quem não conhece, São Paulo tem um parque aqui, que chama Parque do Ibirapuera. E é bem longe da onde eu morava, do bairro onde eu morava, né? Aí eu tinha, sei lá, uns 13, 14, sei lá, por aí. Aí a molecada resolveu, vamos até o Parque do Ibirapuera de bicicleta? Vamos, beleza. Só que assim, né, eu não sabia muito bem o caminho, assim, já tinha ido de carro, com pai, com parente e tal, com amigo até, mas de bicicleta não. E você tem que pegar a 23 de Maio, que é uma avenida grande, tipo marginal, né, tipo estrada assim e tal, e puta, foi uma aventura não ser atropelado até chegar lá, né. E aí é longe, né? Você passa por túnel, de bicicleta. Foi divertido, foi bem, bem legal, bem interessante. Só que assim, é longe pra cacete, e pra voltar é um saco, né? Aí a gente ainda chegou lá, foi andar no parque do Ibirapuera de bicicleta. Aí pra voltar tava todo mundo morto já. Aí a gente ligou pra um amigo nosso, que tinha carro, pra ir buscar a gente, porque não dava não. Não, nossa senhora, estava morto já. E até lá de bicicleta, andar lá de bicicleta ainda voltar de bicicleta, sem chance. Mas valeu a experiência, né? Com certeza, com certeza. De se aventurar por outros... outros bairros, outros lugares, né? Eu andava de bicicleta, assim, tem uma avenida que é uma puta de uma descida, que aí ela nivela para atravessar uma outra avenida bem grande, e depois começa uma subida. E tem um cruzamento. Esse cruzamento tem
é bem movimentado, né? Tem farol de um lado, outro e tal. E eu descia essa avenida pedalando a bicicleta, que eu olhava, eu parava no topo da subida, eu olhava para baixo e esperava o farol fechar, o farol vermelho. Por quê? Porque quando se eu pedalasse descendo, né, com o farol vermelho, quando eu chegasse lá embaixo, eu já estava milhão já, o farol abria e eu conseguia passar. Eu fiz isso algumas vezes. Mas assim, de descer ultrapassando o carro ainda, assim, descer a milhão de bicicleta, aí imagina se o farol não abre. Né? Imagina. Você não tinha medo? Não tinha. Eu era muito porra louca quando eu era moleque, não tinha medo não. Era bem xarope. Nossa, que andar de bicicleta desse jeito, ficar na rua até tarde, né? Era outra Nossa. época, né? Era mas- outra época, assim. Não tinha medo, não. Eu nunca fui assaltado, assim, nunca. A gente, às vezes eu ficava na casa de amigos, próximo, assim, da minha casa e tal, tipo assim, na rua de cima, e voltava 10, 11 horas da noite andando sozinho, a rua toda deserta. Dava, assim, um certo medinho, digamos assim, né? Puta, se encontrar alguém por aqui. Mas como era um bairro conhecido, todo mundo se conhecia, eu conhecia todo mundo me conhecia, que eu andava pela rua o dia inteiro, então não tinha esse problema, né? Era uma outra época. Uma outra época, né? Estamos falando de. Anos 40. Também não, né? Também não exagera. Mas ó, estamos falando de 25 a 30 anos atrás. Então realmente era outra época. Verdade, realmente. E a pergunta que não quer calar. Quando surgiu os namoricos? Ah, mas peraí, esse aqui é o programa Dia das Crianças? Ou é... Olha. Vai me dizer que você não teve seus namoricos quando criança. Não, eu era inocente. Deixa a inocência ficar sabendo disso. Ó, o primeiro namorico de criança, eu tive com 7 anos de idade. Nossa, precoce! 7 anos. Mas era assim, né? Era uma namoradinha que a gente se gostava e andava de mãozinha dada na escola. Ai, que gracinha. Na hora do recreio, a gente andava de mãozinha dada na escola. E engraçado, como realmente era outra época, isso era incentivado pelos professores ainda, né? Imagina hoje, o professor incentivando um menino a namorar com uma menininha no recreio da escola, né? Tudo bem que não rolava nada, nem beijinho, nada. Era assim, a gente gostava de sentar um do ladinho do outro, de comer o lanche junto, de andar de mãozinha dada, era isso só. Aí depois foi indo, né? Eu tive um namorinho com 10 anos, mas o primeiro namoro, assim, um pouco mais, né, digamos assim, com beijo mesmo e tal, foi com 12. E aí também era uma menina que morava na mesma rua, na mesma proximidade, na rua de cima, que aí começou o namorinho, assim, esses namoricos assim. Aí já é um pouco mais sério, né? Um pouquinho com 12 anos, já é um pouquinho mais sério, um pouquinho mais de amasso e tal. Antes era só ficar de mãozinha dada, dar um beijinho aqui, um beijinho colar e só. Mas era precoce. Quem não ouviu o primeiro episódio, que ouça lá, né? A minha primeira vez. Sim. Hashtag fica a dica. E como a gente está na semana do Dia das Crianças, como que era para você, né? Quando criança, os presentes, você ganhava muito, não ganhava nada? Falar nisso, eu quero de Dia das Crianças no Samsung S21, tá? Só pra avisar. Então... Produção? Produção, deixa anotado. Então, não ganhava muito presente, não. Ganhava, assim, uma coisinha ou outra de lembrancinha, um carrinho. Eu gostava muito de carrinho. Esses carrinhos de ferro, com pneuzinho e tal. Essas réplicas de carros verdadeiros, só que de ferro pequenininho, né? Eu tinha vários. Meu pai comprava alguns pra mim e tal. Então eu ganhava, assim, esses carrinhos de ferro. Ganhava... sei lá, algum boneco, tipo He-Man, Esqueleto, esses bonecos que eu gostava também. Mas não era assim um costume ganhar presente bom mesmo.
Dia das Crianças. Até porque a gente não tinha tantas condições nessa época. Então, eu ganhava presente bom mesmo lá pro Natal, porque meu aniversário é próximo, né? Dia 9, Natal dia 25. Eu acabava ganhando um presente só no final do ano, mas Que um presente bom. representava os dois. Os dois, que era um presente bom, né? Que eu ficava esperando o ano todo pra ganhar. Tipo, carrinho de controle remoto, sei lá, um autorama, uma coisa assim, né? Dia das Crianças era mais... Eu lembro das crianças, você perguntou, eu lembrei, que a gente podia levar brinquedo na escola. Era um dia que a gente podia, quando caísse durante a semana, não era feriado, a escola não fechava, e a gente levava brinquedo pra escola, pra brincar no recreio. Isso era legal, era divertido. Aí trocava brinquedo com os amigos, brincava. Era um dia assim que você não ia pra escola pra não estudar, pra brincar mesmo, né, pra zoar. E era legal, era bacana. Era só um dia ou é igual nos dias de hoje, assim, que tirei uma semana daquele pra fazer atividades diferentes? Não, era um dia só. Era um dia só. Se caísse no dia Da semana. era só dia 12. Ah, tá. Então no dia 12 sabia que você podia, não precisava ir de uniforme, e você podia levar um brinquedo pra brincar com seus amigos. Era divertido, era legal. Mas aproveitando, já que está me entrevistando, agora é sua vez, né? Ah, então, pessoal, ficamos por aqui. Ano Como que vem assim? você me entrevista. Sei. Eu é que mando aqui hoje. Sei, tá bom. Não esquece meu S21, hein? Dia das Crianças, hein? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo. O Mundo da Lupa possui mais de 200 opções de lupas para que você realize seu trabalho com maior precisão e segurança. Visite nosso site www.mundodalupa.com.br e fique por dentro do nosso catálogo completo. E aí, curtiu o episódio? O Papo está disponível em todas as plataformas e em todos os aplicativos de podcast de sua preferência. Para entrar em contato, mande um direct lá no Instagram, @papoacessível. A pauta, a produção, a gravação e a edição desse episódio são minhas. Na vinheta de abertura, você ouviu as vozes de Sara Bentes, Renata Fonseca, Glauco Cerejo e Rafael Nimoy. O roteiro é meu, a produção e a edição é de Glauco Cerejo. Nas demais vinhetas, a produção e a edição é de Curta Conteúdo. Papo acessível.